Oi, Hugo, boa noite para todo mundo. Pessoal, então agora a gente começa. Ei, Carol, tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite. A gente começa a segunda atividade, então, do nosso dia de hoje. Meu microfone está batendo, meu amigo Wendel está aqui me dando a dica. Deixa eu segurar ele. Então, pessoal, agora mais cedo, né, a gente teve a nossa primeira atividade, vamos para a segunda rodada da noite, né? A apresentação agora é do grupo do Laboratório Mediúnico. E a gente estudou, né, Sérgio, especificamente o livro Transe e Mediunidade. É uma espécie de dobradinha que a gente está fazendo, né? Ontem o Sérgio teve a palestra, né, onde ele abordou animismo, personismo, que são temas que são tratados justamente nessa obra do Palhano, né? Em todas as obras, né, perpassam as obras da série, mas especialmente nesse livro, Transe e Mediunidade. E aí o intuito de hoje, né, Sérgio, é você colocar uma lupa, né, no que já foi dito na palestra e também propiciar que a gente tenha uma possibilidade de conversar, né, com os nossos decanos. Sérgio não estava na mesa de decanos, mas ele é um dos nossos decanos, né, é o coordenador da nossa área de pesquisa, da nossa área mediúnica, e é muito bom tê-lo aqui com a gente, compartilhando o que a gente vem estudando, né? Não só ao longo desses 3, 4 meses, quando a gente lança a ideia da CES, mas eu acho que ao longo de pelo menos 1 ano e meio, né? A gente fala os meninos, tá, gente? Do Laboratório Mediúnico, que tem um grupo de jovens, né? Esse grupo ele surge na mocidade, vai sendo encaminhado, né, para o grupo de introdução à mediunidade. Acho que o Hugo pode explicar um pouco melhor essa história, né, Hugo? Só para posicionar as pessoas, né? E aí a gente vai para o nosso conteúdo. Vamos, explico sim. Você quer que eu dê um contexto maior sobre o Laboratório Mediúnico, seria isso? É até para ficar registrado, né? Como a gente está Legal. gravando, isso fica para Legal. posteridade. Maneiro. Bom, vamos lá, gente. Quando a gente começa a idealizar um trabalho mediúnico na SEC, e eu já corri para o SEC para fazer um convite para que ele pudesse ser coordenador, e acho que vai lembrar disso. Foram alguns convites, né, Sérgio? Foi. Quando a gente pensa, me vem muito na cabeça, e eu vou aqui falar em nome de uma inspiração que eu, por minha conta, estou classificando assim, de que a gente precisava dar uma renovada na visão mediúnica que a gente tem. A maneira que as pessoas entram nas reuniões, a maneira como as pessoas são tratadas e trabalhadas na reunião, e especialmente entender que o principal da reunião não é somente o espírito atendido, mas também o médium que está sentado ali. Para isso, a gente tenta montar uma coisa um pouco diferente daquilo que a gente vinha reproduzindo ano após ano, né? E então a gente tenta montar um esquema onde aquela pessoa que senta ali, o encarnado, ela iria receber uma atenção diferente. A gente queria entender como ela está evoluindo, a gente iria parar a reunião para explicar um atendimento. É uma coisa um pouco impensável, né? Se a gente for olhar pelo hábito que a gente tem até hoje. Então, para a reunião. Esse atendimento é importante. Aquele que está sentado ali, como você está se sentindo, né? Você se desdobrou, você sabe o que é desdobramento? E a gente começa, então, essa proposta e chama carinhosamente de laboratório mediúnico, porque no laboratório você faz testes, né? E se errar, você volta atrás e refaz. E aí virou LabMed depois, no final das contas. Resumidamente, Carol, seria isso. Vê se você quer que eu me aprofunde um pouco mais. Não, tá perfeito, Hugo. E aí desse grupo, pessoal, surge, né, esses estudos, né? Então, a gente começou a estudar o transe e mediunidade no nosso grupo de ciência e espiritismo, né? E aí, esse grupo mediúnico misturado com um grupo de estudos, né? Quando a gente vem para o virtual, com a pandemia, ele vira, de fato, um grupo de estudo, né? E a gente tem chance de aprofundar essas temáticas, né? Deixa eu ver quem é que já conseguiu entrar aqui no grupo. A Carlinha, o Marcos fazem parte desse grupo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver quem já conseguiu entrar. Quem mais está aqui? Me ajuda, Sérgio? Acho que os meninos estão entrando ainda. Logados aqui, por enquanto, está a Carla e o Marcos. Mas a gente tem o Danilo, o Matheus. Me ajuda aí, gente. A Bia. Tia Égida está com a gente.
Danilo está viajando nesse momento do Piauí para cá, não estaria. Verdade. Né? Verdade. A Dani. Dani. Dani está com a gente. Yasmin. Yasmin. Isaías, nosso amigo Isaías. Mas é isso aí. Então, vamos lá. Vou passar a palavra para o Sérgio. Ele é o nosso porta-voz. Tá com você, Sérgio. Obrigada mais uma vez aí por ter topado esse desafio de estar apresentando matemática, né? Que você estuda há tantos anos e tem toda essa boa vontade de compartilhar esse conhecimento com a gente do LabMed, com outros grupos e agora para esse grupo maior, né? Muito bom. Obrigado. Eu vou pedir a Sheila para fazer a prece para a gente. Pode ser, Sheila, por favor? Sheila Neves, pode ser? Fazer a prece para nós? Jesus, nosso mestre maior, suplicamos nesse momento, Senhor, o amparo da espiritualidade para o estudo que se seguirá, que possamos, Senhor, estarmos todos conectados ao Teu amor maior e que nós possamos, Senhor, gravar em nossas mentes, no nosso espírito, os ensinamentos aqui ministrados. E que possamos, Senhor, sempre crescer, sempre mais e mais, melhorando, Senhor, o nosso íntimo, melhorando, Senhor, as nossas atitudes. Esteja sempre conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Duas colocações aqui, aliás, três. Carol, não tem muitos anos não, tá? De estudo. Estou junto com vocês desde o início do grupo de pesquisa envolvido nesse assunto específico, né? Porque boa parte dos que estão aqui sabem que eu fiquei muitos anos afastado da Casa Espírita e do movimento espírita. Tem 8, 9 anos que eu retornei para o movimento, tá? E meio que perdido, né? A gente sempre, quando volta, está meio perdido, não sabe onde. É aquele cachorrinho que caiu do caminhão de mudança, né? E aí, essa oportunidade de trabalho dentro do grupo de pesquisa científica foi primordial para que eu pudesse engrenar novamente, né? Então, nós estamos aí com um grupo que foi uma solicitação do Hugo, e depois a gente engrenou no laboratório mediúnico, coisa e tal, e isso veio num crescente, né? E aí, a importância do estudo, ela é tão legal, porque eu fiquei rindo aqui sozinho, né, na hora que o Dalvi falou a respeito da turma dele de magnetismo, tá? Em que as pessoas ainda meio que sem confiança, não sei o quê, e depois, quando começa a praticar, aí bota a mão na cabeça, mas isso não deveria ser assim, então, né? Quando a gente está aplicando o passe, aí o Dalvin, não deveria ser mesmo, não deveria ser mesmo. Tem a técnica, né? Através de um conhecimento que, inclusive, perpassou, que tangenciou o início da doutrina espírita e faz parte, né, do aprendizado que todo espírita realmente deve buscar, isso não deveria ficar escondido. Então, a parte científica, como a Dalva falou e como o Hugo vem falando sempre, tá? É aquela perninha daquela cadeira com 3 pernas. Se uma delas estiver mais curta, né, aí a coisa não anda. E a ciência realmente
ela tem que estar equilibrada junto com filosofia e religião, para que a gente possa, inclusive, fortalecer aquilo que nós chamamos de fé raciocinada, né? E a fé raciocinada não é só porque alguém falou, porque o Shakur falou, essa enciclopédia que nós temos, né? Que eu tenho que necessariamente... Quem sou eu, hein? Quem sou eu? Tenho necessariamente que, né, aceitar, eu tenho que buscar, eu tenho que pesquisar. Então, ontem eu fiquei devendo as fontes, né? Basicamente as fontes dessa apresentação de ontem, de um estudo que realmente é um estudo muito pesado, né? Um estudo que, inclusive, ele coloca algumas situações que estão contrárias ao entendimento que veio se perpetuando durante tanto tempo, né? A respeito de determinados temas. E então isso ele teve que origem no livro Transe e Mediunidade, né? Com o Palhano. O Palhano, ele em determinados momentos ele é extremamente objetivo, em outros ele deixa a coisa subentendida, né? Mas depois ele puxa o assunto outra vez e você fica assim, onde que eu parei? Eu tenho que voltar. E aí, quando você faz isso, você encontra obras como Além do Inconsciente, de Jaime Servino, que serviu de base também para a gente conversar sobre o assunto, né? Psiquiatria e Mediunidade, do Leopoldo Balduino, que foi uma outra base. O Livro dos Médiuns, tá? No capítulo 4, da Teoria das Manifestações Físicas, né? A Gênese, quando fala das curas milagrosas, em que Kardec admite, tá? Que essas curas, na verdade, são a extensão dos fenômenos psíquicos, que se desenrolaram na nossa frente durante a passagem de Jesus. Não havia fenômeno mediúnico, havia fenômeno psíquico, né? Fenômeno, então, muito interessante para a gente falar. Tem também um artigo muito legal que eu me baseei, que é um artigo que foi publicado numa revista de psiquiatria clínica por dois professores da Universidade de Virgínia, o Carlos Alvarato e a Nancy Zingroni, juntamente com o pessoal da PUC de São Paulo, que fala justamente sobre a historiografia da psiquiatria e da psicanálise, da psicologia, fazendo um link com a mediunidade, né? Então, essas foram as bases que a gente encontrou para poder trazer o estudo. E hoje eu gostaria de fazer o seguinte, eu vou fazer uma passagem aqui de alguma coisa que eu falei ontem, tá? E eu vou parar para a gente poder bater papo. Hoje é um bate-papo, né? E relembrar algumas coisas que a gente falou. É um bate-papo para que vocês tragam dúvidas, coloquem as coisas que vocês estejam contrários, inclusive, né? Para a gente debater. É um assunto que realmente provoca debates, né? E eu gostaria da participação de vocês. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu não vou jogar tudo, tá? Só dizendo a respeito da origem do livro Animismo e Espiritismo, que evidentemente é a base também desse estudo, né? Foi a partir dessa crítica que o von Hartmann era um seguidor, não, ele era um continuador de Schopenhauer, um cara com bastante credibilidade acadêmica, e ele fez essa publicação aqui, chamada Der Espiritismus, onde ele coloca uma crítica, talvez a mais feroz, mas, ao mesmo tempo,
espírito a mais inteligente, e Aksakov diz que a gente tem que dar um crédito muito grande a von Hartmann, justamente porque ele trouxe à tona a questão que levava ainda dúvidas aos principais pensadores espíritas na época, né? E aí nós estamos falando de pessoas da estirpe de William Crookes, né? do próprio Aksakov, tá? De uma série de personagens ali que tinham certas dúvidas a respeito do que estava acontecendo, porque as manifestações mediúnicas, elas eram, evidentemente, a grande maioria delas, elas eram extremamente banais, elas eram sem conteúdo, elas eram muito carregadas de mistificações, e tinha aquilo que eu falei ontem, que era o oba-oba, né, do espírita, de uma maneira geral, que ele fica entusiasmado com o fenômeno. O espírita é entusiasmado com o fenômeno, e não era diferente anteriormente. Tá? Então, o von Hartmann, na hora que ele coloca esse livro aqui, ele traz a questão da consciência sonambúlica, e isso chamou a atenção do Aksakov. Olha, falando de consciência sonambúlica, então ele está falando de uma personalidade interior, ele está falando do inconsciente, então é isso mesmo. Se há a possibilidade do espírito se comunicar através do médium, por que não o espírito do próprio médium assumir determinada situação? Então, nós estamos falando de uma possibilidade da dualidade psíquica, né? Que foi o que o Aksakov trouxe. Tá? Então, aquilo que a mentalidade dos pensadores acadêmicos que falavam naquele momento de uma unicidade do ser uno, né, de uma consciência e inconsciente tudo junto, na verdade, eram dois, um consciente e um inconsciente. E aí foi que ele trouxe à tona o livro Animismo e Espiritismo. Tá? Aksakov, durante essa resposta ao von Hartmann, ele trabalhou muito, e aí ele teve uma contribuição imensa para o Espiritismo, junto com William Crookes, inclusive, quando ele fez as observações lá com a Florence Cook, né? Também, lá na Comissão de Milão, ele fez investigações a respeito de Eusébio Paladino, dos fenômenos nela. Também aqui, falando com Madame de Esperance, onde ele, junto com o professor Butterhoff, deve ser isso, né? Ele conseguiu, inclusive, fotografar um espírito materializado, né? Então, ele teve presente em várias situações em que ele foi juntando aquilo que von Hartmann falou, juntando aquilo que Maier, Janet, Carpenter e outros pensadores, William James, né, que inclusive é meu próximo desafio, estudar esse cara, o tal do William James, que é muito interessante. Isso fez com que ele formasse uma opinião e chegasse, então, à conclusão, tá, de que os fenômenos mediúnicos eles poderiam ser apresentados em 3 hipóteses. Primeiro, o personismo. Segundo, o animismo. E, por fim, o espiritismo, né, que ele chamava de espiritismo, que seria o mediunismo. Tá? Então, seria dentro do limite da esfera corpórea do médium, que, no caso, é o personismo, classificado aí em 3 frentes, normal, anormal e fictício. O Palhano, na obra dele, vem falando sobre essa questão do personismo, e aí ele traz uma contribuição enorme do Carl Jung, tá? Que não há tempo para a gente fazer essa abordagem, mas o Carl Jung, depois disso, de tudo isso aqui que o Aksakov entregou, tá? Mais tarde, o Jung, com algumas considerações dele a respeito dos arquétipos, tá? Do inconsciente coletivo, e tal, tem algumas associações, e não por outra razão, Joana de Ângeles entregou para a gente uma coletânea, né, de avaliações psicológicas através do Divaldo. Tá? Então, o personismo
ele é realmente o grande desconhecido do espírita, tá? Ele é o grande desconhecido do espírita. E o animismo é, vamos dizer assim, o grande injustiçado pelo espírita, tá? O animismo virou um grande injustiçado pelo espírito. E a gente chega um pouco mais à frente sobre isso. Bom, essas considerações, então, ela diz aqui que você tem duas frentes, o extramediúnico e o intramediúnico, né? Essa é uma forma aqui da gente colocar isso. De ontem. O de ontem, mas eu só vou deixar aberto para a gente poder conversar. E aí vou abrir para perguntas agora. Tá? E aqui, você, dentro do intermediúnico, você tem o intracorpóreo e o extracorpóreo. Nessas avaliações aqui, tá, é que eu gostaria de paralisar e a gente iniciar algum debate. Tá? Na classificação normal, dentro das opiniões daqueles pensadores, a gente tinha, então, a primeira opção, tá? Seria essa questão do ato reflexo, tá? Aquele ato reflexo nosso biológico, né? Que, no caso, aqui é a extensão da perna através do patelar, tá? Da mesma forma, o caso das mesas girantes, das mesas falantes. Tá? Nesse caso específico aqui, você vai encontrar lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 4, tá? Lá no item 74, as perguntas 9 e 13, a gente vai ver as possibilidades que isso pode acontecer quando Kardec faz algumas perguntas aos espíritos, e aí a gente entende o porquê que chegou a essa conclusão. Tá? Primeiro, o próprio Charles de Risset já dizia que a gente transforma os pensamentos, né, em movimento. Tá? O Carpenter vem dizendo que os médios são pessoas que estão possuídas por ideias dominantes. Mas isso são coisas do próprio espírito, porque na medida em que você consegue um determinado tipo de concentração, que inclusive isso era um padrão para que se iniciasse as sessões, tá? Você consegue um determinado nível de concentração, você abre um espaço do seu inconsciente, você deixa um espaço para que o seu espírito tente se libertar. O nosso espírito, enquanto nós estamos no estado de vigília, tá? Não que ele esteja enclausurado, tá? Mas se você der uma aberturazinha, quando você vai dormir, começa a cochilar, o seu espírito já se manifesta, porque o estado natural dele é, evidentemente, né, se irradiar junto com o perispírito. No caso aqui que nós estamos tratando, o tocar das mãos nas mesas e essa liberação momentânea ou superficial do espírito naquele momento de transe superficial, a expansão do espírito, a irradiação dele com o seu perispírito, tá? E sendo atacado basicamente a região das funções pré-motoras na área central do cérebro, tá? O reflexo que seria no biológico, ele se transfere para onde? Ele se transfere para a extremidade, ou seja, aquilo que James fala que seriam as franjas, né? As franjas do consciente, tá? E aí o movimento é automático, reflexo, ato-reflexo, por isso que tem esse nome, tá? Uma movimentação mais simples de um objeto, uma mesa levantar, ou um rap para poder responder uma pergunta ou outra, tá? E isso aqui nós vimos através dessa possibilidade muito superficial e mais simples. No autorreflexivo é aquilo que a gente vem falando,
falamos ontem, a respeito da psicografia e da psicofonia. As possibilidades do nosso espírito, quando ele se vê mais liberto, tá? De fazer ele mesmo uma comunicação, e ele pode fazer isso acessando o seu subconsciente, tá? Que é a parte mais próxima do seu consciente, é aquilo que você tira das suas lembranças dessa encarnação e joga para um cantinho para ficar ali separado, né? Porque não vai caber tudo no seu consciente, que você precisa de informações, perceber informações diárias, e ele pode acessar essa parte aqui, tá? Onde ele vai ter, então, recordações que talvez você não lembre, ou recordações que você não queira lembrar, tá? E aí a comunicação, a psicofonia ou a psicografia vai ser do seu espírito falando sobre você mesmo ou sobre recordações de você mesmo, tá? Ou do seu entorno. E isso vai trazer o quê? Problemas, situações de recalque, né? Fugas, ou seja, é uma colocação externa daquilo que você conviveu durante um determinado momento e que saiu da sua mente. Isso pode parecer que é uma invenção, uma mistificação do médium? Não, é o próprio espírito que está acessando esses arquivos ali e colocando para fora, tá? De repente, numa situação específica. Como o espírito do médium pode acessar também o inconsciente, que é aquela parte onde estão guardadas as impressões de vidas anteriores. Aí ele pode trazer alguma coisa a mais, ele pode despertar alguma coisa a mais para que seja colocada à mesa. Nós já vimos algumas situações bem específicas, acho que o Hugo tem alguma recordação sobre isso aí que seria legal parar aqui para a gente comentar. Hugo, você tem alguma recordação para falar para a gente a respeito desse inconsciente? O Hugo postou uma mensagem que ele ia precisar sair. Ok. Tá. Mas uma reunião mediúnica nossa, eu não estava presente, foi o Hugo que relatou, tá? Uma médium chega para o Hugo e fala, olha, fulano de tal vai ter uma comunicação nesse momento, e a pessoa estava sentada do outro lado, vai ter uma comunicação nesse momento, e é do próprio espírito dele, é ele mesmo, é o espírito dele mesmo, só que é de uma vida anterior. Tá? E aí, não passado muito tempo, realmente aconteceu essa comunicação. Tá? E a pessoa, depois ali, a pessoa não se lembrava de absolutamente mais, ele não se lembrava do que tinha acontecido. E isso tem alguma razão de ser se você verificar o que acontece neurologicamente aqui. Tá? Você aciona uma área pré-motora, mas, ao mesmo tempo, você inibe as outras áreas de consciência e você acaba, o seu espírito só vai atuar ali, tá? Deixando você, de repente, numa situação de inconsciência. No outro, quando ele está fazendo isso na parte consciente ou no subconsciente, tá? Ele deixa alguma brecha, e aí você fica sem saber. É um espírito, né? E fica aquela coisa confusa. Alguém tem algum relato a respeito disso para dizer aqui para a gente? Só para pontuar que isso é personismo, ok? Isso é só para a personismo. gente ir aproveitando, dando os exemplos e classificando, né? Agora está fechado. Agora, por que isso acontece? A manifestação do espírito, ele está livre, ele pode se comunicar com um outro qualquer. Então, sim, mas tem algum fator preponderante que faz com que esse mecanismo, de repente, se desencadeie no médium? Tem alguns fatores, sim, Chico. E talvez o principal deles seja as nossas próprias repressões. Tá? As nossas repressões internas podem causar isso, se isso eu estou falando quando ele acessa a parte subconsciente. Tá?
Então, o espírito, num ato até mesmo de defesa do seu veículo, ele pode fazer esse acesso e expor aquilo como um pedido, de repente, de socorro. Me socorre, né? Me socorre. Isso é passível de tratamento na reunião mediúnica? Olha, nesse caso aqui é passível, porque se você está falando a respeito de uma situação que ainda não é patológica, que seja apenas uma situação de repressão ou algum inconveniente próprio que não seja algum extremo emocional, isso é passível, sim. Inclusive, a própria educação do médium, né? A gente levar essa educação e dizer abertamente, olha, aconteceu isso, isso tem a ver com você? Isso tem a ver... Porque o médium tem condições, inclusive, de fazer essa percepção. Quando ele vê essa confusão entre um e outro, né, se é espírito aqui ou se é ele mesmo, ele tem condições de absorver isso, desde que tá, o médium se eduque através do autoconhecimento. Palhano fala isso repetidamente, autoconhecimento, tá? Para que você entenda as suas percepções interiores e exteriores, tá? Quando o médium não consegue dominar isso, ele extravasa uma manifestação que é dele mesmo, tá? E não é por maldade, não é por maldade. E o que caracteriza isso para que o dialogador entenda que é um mecanismo de personismo, né, no caso? É bem complexo, né? É muito complexo. Nesse caso aqui, em que não há uma situação patológica, que nós vamos falar mais tarde, tá? É bem complicado, Chico. Tá? Quando acessa os arquivos, esses arquivos que nós estamos falando dessa vida, tá? Talvez seja mais fácil, porque a equipe que está dentro de uma reunião mediúnica é uma equipe que se conhece, ou deveria se conhecer, né? Deveria se conhecer, tá? E quando essa equipe ela tem essa afinidade, ela tem o dialogador ou o dirigente tem condições de perceber e conduzir aquela situação. Agora, quando ele acessa o inconsciente ou as vidas anteriores, aí já começa a ficar um pouco mais complicado, tá? E o próprio espírito, muitas vezes, nem reconhece o próprio veículo. Tem um exemplo no Céu e Inferno, que vocês fizeram a leitura há algum tempo atrás, me fugiu o nome agora, de um conde, um marquês, em que ele, no leito de morte, né, ele começa a falar algumas coisas sem nexo, mas era o espírito dele que estava falando. Ele tem sede, ele tem fome, né? Era o espírito dele que estava dizendo a respeito de como se o corpo ali fosse de uma outra pessoa. Tá? Falando na terceira pessoa. Falando na terceira pessoa, mas era a atuação do próprio espírito, ou seja, um fenômeno personímico, tá? Acontecendo ali na frente daquelas pessoas que relataram. Mas a repetitividade disso em todas as reuniões, isso não seria uma característica? Não, aí já entra. Deixa eu só fazer um comentário. Patológica. E, pelo que eu me lembro do relato do Hugo em relação a esse relato, né, esse caso, assim como um espírito desencarnado precisa, né, de um atendimento fraterno, digamos assim, numa reunião mediúnica, nesse caso, o espírito, a alma, né, espírito encarnado do médium, precisava desse atendimento fraterno. Mas como ele precisava acessar o inconsciente, né, uma persona que ele tinha sido em outra vivência, ele precisava estar num transe, numa reunião mediúnica, para que o espírito fosse atendido, assim como qualquer outro espírito é atendido. Então, é o mesmo tratamento, né, Sérgio? Só que não é um terceiro elemento, digamos assim, né? É o próprio espírito do médium, né? Exato. A alma. Mas eu vejo, sabe o que, Sérgio, aí? Quem está aí? Daniel. Linha, Ei, Daniel. Fala, querido. é uma linha tênue, né, cara?
Muito. Você entender isso, Muito. é isso que você falou, em conhecimento dos membros que participam da reunião. Eu, por exemplo, já tive Pode passar batido, né, Daniel? eu já tive um caso, porque assim, eu dava carona, né? Dava carona para essa pessoa, então quando ela faz a manifestação, eu já sabia que não era o espírito. Era um problema que ela tinha na família, mas é assim, aquelas ligações, ela dá carona toda hora, não, vai para lá e para cá, né? Então, assim, se a pessoa fosse outra pessoa que tivesse atendido, ele praticamente estava pensando que realmente não deixa de ser um espírito, né? Sim, né? sim. Mas é uma linha muito tênue, é um limítrofe aí que você tem que conhecer bem, né? Agora, isso que você está trazendo não era uma questão recorrente. O que o Chico está falando é uma questão recorrente que aí pode caracterizar, Chico, aquilo que o Aksakov vai chamar de personismo fictício, que tem toda aquela característica patológica. Tá? São problemas psicopatológicos que se manifestam durante uma reunião mediúnica, tá? E isso, quando a gente fala se manifesta, a gente está falando de dissociação. E dissociação é um termo psiquiátrico que tem o mesmo peso do transe mediúnico. Transe e dissociação são, no fundo, a mesma coisa, porque eles promovem as mesmas alterações a nível neurológico idênticas. A questão é justamente a forma de você ter um diagnóstico diferencial entre o que é uma neurose e o que é uma manifestação. Tá? Quando você identifica a neurose, você facilmente, talvez você, Chico, pela vivência que tem dentro das reuniões mediúnicas, você já passou por N personalidades, tá? de pessoas que sentam à mesa e que, invariavelmente, têm uma mesma postura em relação à comunicação. Tem uma mesma entrega de mensagem, que são mensagens, na grande maioria das vezes, agressivas, tá? Que não há o menor controle, por conta do médium em relação ao que está sendo colocado ali, e isso, então, diz respeito, tá, a uma conduta que tem que ser responsável dos dirigentes, dos membros da reunião mediúnica, do pessoal do atendimento fraterno, ao receber uma pessoa que fala assim, olha, eu estou com um problema, assim, você percebe, você sabe, tem todo um histórico ali à sua mão. Vamos levar para a reunião mediúnica que nós vamos conseguir ajudar. Não consegue ajudar. Você só vai atrapalhar mais ainda, tanto a parte psicológica ou psiquiátrica, quanto a questão espiritual. Então, esse é um fato, Chico, eu acho que é isso que você estava perguntando agora, né? O Sérgio? Ei, Humberto. Você falou uma questão aí que constantemente o médium recebe espíritos com a mesma característica. Isso seria, então, nós poderíamos ver nisso uma possibilidade de... Deixa eu pensar direitinho para não falar besteira. De ser uma questão de personismo... Como é que você falou? Personismo fictício. Isso seria uma possibilidade? É uma possibilidade. Agora, você tem que perceber também o seguinte, existe o lado da sintonia do médium. Tá? O médium, muitas vezes, ele tem uma sintonia para um determinado tipo de atendimento. A minha pergunta foi por isso, viu, Sérgio? Ele tem uma determinada sintonia para um tipo de atendimento. Mas nós estamos falando de casos em que nós sabemos que a pessoa tem problema. Tá? Essa sintonia
dessa sintonia, a gente vai lembrar de Dona Ivone Pereira, né, Serginho? Sim, sim. Que a característica dela era trabalhar, né, tratar com os Sim. suicidas. Sim. Então, Falando aqui, Pois não, Chacur. Chacur, me desculpe, a Gabi levantou a mão antes de você. foi antes de mim, é porque ela está apagada ali, eu não sei se foi sem querer, mas eu espero. Gabi, pois não. Tá bom, beleza, mas é o Rodrigo, não o personismo da Gabi, não. Que pode ser um tema. Assim, você fez me lembrar, Sérgio, falando, quando Hermínio de Miranda, né, quando ele traz acho que a diversidade do carisma, ele traz do condomínio espiritual, que realmente, né, é na parte patológica, e como é que, né, que são várias personalidades que às vezes conhecem ou não entre elas, passam a ter a manifestação aí. É um caso bem curioso, né? Do nível já patológico. Você pode falar alguma coisa mais para acrescentar aí nessa vibe? Então, essa questão aí que o Hermínio trata nesse livro é bastante comentado, e aí vou emendar aqui com o Humberto a questão da sintonia. Humberto, evidentemente que as questões patológicas elas podem vir num crescente, tá? Mas a questão de sintonia do médium é também uma questão de educação mediúnica e limpeza das suas possibilidades de abertura de leque de recepção, tá? de espiritual. Tá? Isso faz parte também de um exercício diário nosso, através de prece, meditação, tá? de entrega fora da reunião, de entrega do bem fora da reunião. Tá? Então, mas existe, com certeza, a questão de sintonia daqueles médiuns que só trazem um determinado tipo de comunicação. Mas a questão patológica, no geral, ela já chega com o conhecimento de várias pessoas dentro da casa. Tá? Ela já chega com a questão já praticamente exposta na conversa, no convívio, tá? Porque olha bem o que Kardec fala para a gente. Tá? Kardec coloca para a gente, tá, que no exercício dessas práticas medianímicas ou mediúnicas, tá, essas pessoas elas não devem ser levadas se apresentarem um mínimo de sintoma, que naquela época ele vem trazendo como de excentricidade de ideias ou de enfraquecimento de faculdades mentais. Por que Kardec vem colocar? Será que é de graça que ele coloca isso para nós? Não está falando isso de graça, é porque realmente existe uma explosão química, tá? E psíquica em nossas mentes, nos momentos de comunicação, que se você não tiver esse respaldo de saúde mental, você simplesmente não consegue. Então, você delira e alucina de um momento para o outro, colocando a situação sua patológica como se fosse uma verdade. E, nesse caso, quero lembrar bem, o médium ele está inconsciente do que está acontecendo com ele. Tá? Não é culpa do médium, porque ele está, desculpe a palavra ser um pouco mais forte, o médium está doente e ele precisa de médico, tá? Porque o tratamento espiritual só vai funcionar depois do tratamento médico, porque o Dalvi acabou de falar aqui para a gente, alguns momentos atrás, tá? As nossas células, como diz André Luiz, são animálculos infinitesimais, domesticados, são o nosso próprio organismo que vai se rearranjar ou se reorientar a partir do nosso pensamento. Não vai ser o tratamento espiritual que vai arrumar isso de volta. Se eu não tiver força
Se eu não tiver força de pensamento, eu não consigo fazer isso. Então, não vai ser dentro de uma reunião mediúnica, dentro de uma reunião de desobsessão, que uma pessoa que está com a mente enfraquecida vai conseguir se equilibrar. Shakur. Só para organizar a fila, Shakur, depois Sheila, depois Dalvi. Eu sou a chata de hoje, tá, gente? Me desculpe. Eu vou trazer só aqui uma informação que nós estávamos fazendo o estudo do livro A Gênese, né, às 17 horas, e o Egeu convidou o Wallace, irmão da Sheila, que ela vai confirmar o que eu vou falar. Se for mentira, você fala, Sheila. O Wallace trouxe para nós uma informação de que o Camille Flammarion, contemporâneo lá do Kardec, era reencarnação de Galileu Galilei. Eu mesmo não sabia. Mas o Galileu Galilei, como espírito, escreveu trechos da própria Gênese, aquela uranografia, etc. E era o próprio Camille Flammarion reencarnado. Então, ali era uma ocorrência dessa que o Sérgio está nos explicando aí de personismo, né? Personismo. Exatamente. Claro que aqui eles trataram como animismo. Acho que não tinha muito essa diferenciação como personismo e animismo. Tem até uns trechos. Quem tratou sobre esse assunto foi? O que Isso foi dentro? Foi o Camille Flammarion. Ele era a reencarnação do Galileu Galilei. E ele escreveu, o Galileu escreveu na Gênesis. Foi o Wallace que falou. Foi o Wallace que trouxe esse comentário. Depois eu fui procurar na internet, tem muita coisa interessante. E o doutor Odilon lá, que foi contemporâneo do Chico também, mas já como espírito, através do Carlos Bacelli, ele fala, o Chico comentava, que isso o doutor Odilon falando. O Chico comentava que o Galileu ele reencarnou como Camille Flammarion. E o Camille Flammarion, naquela época do Kardec, ele foi um grande astrônomo também. Ele era interessado por astronomia, estudava, tinha telescópio, etc. Mas eu acho que contribui aí pelo que você está falando. O próprio espírito escreveu através dele como contribuindo lá para a Gênesis. Eu achei super interessante isso. É só como um apêndice aí. Obrigado. Quem é? Eu? Será que sou eu? Ei. Sou eu agora? Você, Sheila, por favor. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Você ou será você que é a Ana? Só para eu assim entender melhor um pouco essas diferenças, né? Por exemplo, um médium numa reunião ele recebe sempre o mesmo tipo de espírito, sempre a mesma linguagem, sempre os mesmos, digamos assim, atitudes, o espírito demonstrando as mesmas atitudes, sabe? Tudo assim, é uma coisa repetitiva. Só um tipo de espírito, tá? Né? Só um tipo de espírito. E é sempre ele demonstra as mesmas intenções, o mesmo tipo de fala, né? Isso seria o quê? Seria, digamos assim, vamos supor, uma ideia que o médium tem a respeito daquele de espírito, daquela classificação de espírito? Seria isso? A gente tem duas situações, Sheila. Uma é uma repetição dentro daquele parâmetro normal em que ele vai acessar o mesmo arquivo no subconsciente dele ou no inconsciente, ele vai acessar aquilo ali repetidamente, porque o médium não conseguiu ainda se controlar a respeito disso. Ou ele pode ter um pensamento obsessivo, tá? E esse pensamento obsessivo que se repete, tá? Ele vai se impor repetidamente na consciência. Isso é patológico. Isso é patológico, tá? Então, é uma pessoa que nós temos que convidar a um outro tipo de acolhimento. Tá? Evidentemente que em nossas casas, eu não estou falando só de casa espírita cristã, mas
boa parte das casas espíritas, tá? Já fizeram colocaram pessoas com esse tipo de transtorno, tá? Com responsabilidades dentro de reuniões mediúnicas, e é lógico que você simplesmente não vai chegar, desculpa, mas agora não dá, né? Mais para você, tá? Já há uma coisa meio que estabelecida. A questão é o alerta para as nossas próximas conversas e as nossas próximas estruturações, para que a gente não caia, sabe, numa situação de nós, inclusive, sermos penalizados de estarmos provocando um mal maior, tanto para a pessoa quanto para a equipe toda, e até mesmo para os dirigentes espirituais, que, evidentemente, têm ali que se fazer um contorcionismo, né? Um contorcionismo para poder atender quem realmente vai ali para ser atendido, tá? Em disposições, em planejamentos. Evidentemente que nós não estamos falando em não atender, sabe? Tem que atender. Eu estou falando apenas uma entrega diferente de acolhimento, né? Nivaldo. Fala, meu amigo. Ativar o microfone primeiro aqui. Então, né, de todo esse apanhado que você fez aí, Sérgio, e que os comentários têm gerado, primeiramente eu queria lembrar quando eu me tornei espírita, na casa espírita, né, a gente aprendia que tinha médium vidente, audiente e querente, né? Querente. Há uma série de pessoas que se entusiasmam consigo mesmas e elas acabam achando que são médiums. E há pessoas no entorno que, vendo aquela criatura daquele jeito, reiteram e fortalecem nela a noção de que ela é médium e de que ela precisa de trabalhar a mediunidade e que ela precisa de ir para a reunião mediúnica. Esse é um primeiro caso, sim, cruel, eu diria, cruel, né? Você vê a pessoa no auto-engano e o auto-engano sendo fortalecido por outros enganadores que estão ao redor. E isso por uma simples questão de falta de conhecimento espírita básico. Vamos falar dessa forma, porque lá no Livro dos Médiuns, Kardec é bastante claro com relação a esse tipo de comportamento. Esse é um fato, né? A outra questão é exatamente na prática mediúnica que a gente encontra esses problemas, né? Essas, digamos assim, monoatitudes mediúnicas, né? Que se são mediúnicas, se são personistas, se são obsessivas, se são o que quer que sejam, né? A gente vê aí a grande responsabilidade de quem dirige a atividade, né? Admitir uma pessoa numa atividade mediúnica para um trabalho mediúnico como a espiritualidade não é uma decisão de encarnados, se é que eu posso me expressar dessa forma, porque as tarefas mediúnicas elas são dirigidas pelos espíritos e não pelos encarnados. Não somos nós encarnados que vamos decidir fazer uma força-tarefa no umbral para retirar espíritos de lá para levar para outro planeta. Não somos nós que vamos participar da criação de um hospital espiritual para atender desencarnados ou encarnados. Não somos nós, são os espíritos superiores, são os dirigentes superiores que definem e conduzem essas coisas. Então, o primeiro problema que a gente encontra grave no meio da mediunidade, aí você lembrou muito bem, Sérgio, nós como espíritas padecemos, né, dessa moléstia incurável de afeição extremada pelo fenômeno e esquecemos de ser minimamente razoáveis com a própria doutrina espírita. Então, diante desse tipo de contextualização, a gente acaba verificando um verdadeiro, assim, uma salada de situações extremamente desagradáveis acontecendo numa reunião mediúnica, e aí, por amizade, por afeição, por companheirismo, por não sei o quê, deixa ali, vamos levando e vamos não sei o quê, quando tudo isso acaba gerando, na verdade, um atoleiro espiritual onde ninguém sai dele.
E a impressão que tem é que estamos contribuindo com a espiritualidade. Nós deveríamos estar contribuindo com a paciência da espiritualidade, para que eles vão se tornando cada vez mais superiores em ter paciência de aturar o comportamento e totalmente assim, irrelevante em termos espíritas que a gente tem. É impressionante tudo isso, né? E aí, André Luiz, lá no livro Desobsessão, ele inclusive cita que há casos de pessoas que têm que ser encaminhadas para tratamento psiquiátrico e não mediúnico. Sabe como? Então, assim, quantas vezes eu ouvi... André Luiz fala da alucinação, né? Ele fala... Isso. Então, assim, uma vez eu me lembro que eu gerei uma polêmica fenomenal na SEC, quando alguém falou para mim assim, numa reunião do CEMEDIUM, lembra? Aqueles seminários de mediunidade que a gente fez? Alguém chegou lá e falou assim, mas se lá na reunião mediúnica o médium grita, pula, agride, bate, sai correndo, cai no chão, o que fazer com ele? Aí me fizeram essa perguntinha no papelzinho, eu respondi em alto e bom tom para todo mundo. Coloca esse médium para reunião de desobsessão como obsidiado e não como médium de trabalho na casa. É assim que tem que ser. Senão a gente acaba gerando um contexto onde nós diminuímos profundamente a qualidade do trabalho espiritual e nos tornamos incapazes perante a espiritualidade de executar o trabalho que eles precisam que nós executemos. Porque somos amiguinhos, porque somos não sei o quê, porque, não, tem que ter amor. Não, tem que ter amor, mas tem que ter doutrina espírita. Afinal de contas, né? Então, assim, resumindo esse contexto todo, o que a gente vê de mais grave é um despreparo, digamos assim, sistêmico, né? Epidêmico, aliás, endêmico, de quem coordena atividades mediúnicas. Chegou numa época, e o Hugo vai lembrar muito bem disso, quando nós estávamos preparando já o próximo CEMEDIUM, eu falei, Hugo, não vai dar mais para fazer. Por quê, Davi? Falei, olha, esse é o 5º que nós vamos fazer, e nos 4 primeiros nós tratamos dos mesmos assuntos, e nada foi feito. Então, nós vamos repetir mais uma vez os mesmos problemas, apontar as mesmas questões. Aí eu falei até com ele, eu sugeri isso na época. Olha, o que nós temos que fazer é CEMEDIUM, né, seminário de mediunidade, para coordenadores de reunião mediúnica, para que eles tomem conta do seu trabalho, para que eles se responsabilizem e atuem dentro da sua equipe, colaborando e conduzindo as pessoas nesse tipo de direcionamento que você acabou de falar aí. Então, assim, é um trabalho gigantesco a ser realizado, a gente não sabe, não tem dúvida nenhuma quanto a isso, né? Mas, assim, é um trabalho que tem que ser feito. Logicamente, deixa eu só fazer mais um, finalizando, agora eu vou finalizar mesmo. A gente tem que ter. Apesar de eu falar assim, tão assim, direto e tão, né, ferozmente, o nosso querido, saudoso Sampaio falou assim, Davi, eu de vez em quando jogo umas pedrinhas de luz, você dá pedrada o tempo todo, né? Então, mas o que acontece? É que se a gente se munir de um pouco de carinho e de amor, eu acredito que esse tipo de contextualização pode ser conduzida de uma forma muito equilibrada e muito bonita até, porque as pessoas que às vezes estão passando por esses problemas, elas não sabem que estão, às vezes o dirigente também não sabe que está e ficamos naquele aguardo contínuo. Só uma sugestãozinha fundamental, quando a gente começou a participar dos trabalhos de mediunidade lá na década de 80, lá no Jerônimo Ribeiro, com o seu Amadeu lá, uma pessoa fantástica, já desencarnado, uma experiência mediúnica, de trato mediúnico fantástico. Aí, o que ele fazia, pessoal? Ao final da reunião, depois da desobsessão acontecida, ele estimulava cada médium a dar passividade para o seu mentor espiritual. O que isso significava? Quebra o ritmo energético, quebra a vibração que você estava até naquele momento tendo com aquele tipo de espiritualidade, de tratamento. Agora vamos tratar de espiritualidade equilibrada. Então, assim, se nas reuniões os médiuns que têm esse processo todo repetitivo, eles forem sendo convidados, considerando que sejam médiuns, né? Eles sejam convidados a, de vez em quando, exercitar novas percepções espirituais, né? Novas tentativas de contato mediúnicos com outros tipos de espíritos, talvez isso até consiga se expandir de uma forma mais harmonizada, né? Era isso.
Deixa eu baixar minha mão aqui. Ô, Dalvi, só para antes da Carol aqui, essa condição toda que vocês expôs aqui, basicamente é o que Aksakov pensava lá quando ele estava na dúvida a respeito do espiritismo. A banalidade, sabe? A mistificação, a pobreza de conteúdo. Tá? E aí o Palhano vem dizendo para a gente, textualmente, que o espírita tem que se atualizar em Kardec. Olha que coisa feia que a gente tem que ouvir. A gente tem que se atualizar em Kardec porque nós estamos com essa pseudo-fraternidade dando vazão a uma situação em que nós, na verdade, estamos entregando nossos irmãos a um calabouço. Né? Nós estamos colocando nossos irmãos numa situação muito pior. Então, a palavra dura, ela não significa falta de amor. Eu acho que ela significa também uma oportunidade de você redirecionar uma vida que pode ainda ser, sabe, melhorada. Fala, Carol. Eu estou na função aqui de fazer, né, pessoal, o meio de campo. Acho que a gente falou bastante, Sérgio, de forma bem rica, bem detalhada, com muito exemplo prático, empírico, sobre percussionismo. Se a gente for aproveitar, esticando um pouquinho aí o nosso horário, né, pelo menos uns 10 minutinhos, para a gente falar sobre animismo. E aí, se você puder trazer para a gente, né, de repente, o que a gente mesmo faz na SEC, né, com Gavi, para deixar pelo menos esses dois conceitos, né, não só com a questão teórica, mas também com os exemplos práticos. Exato. Então, só lembrando, gente, que o que nós estamos falando aqui, personismo, animismo, é evidentemente uma questão conceitual que eu achei que tinha importante a gente trazer, por conta das colocações que o Palhano faz, que o Servino, o Balduino. Tá? Agora, a gente, muito provavelmente, a gente vai continuar chamando de animismo. Muito provavelmente. Né? Enfim. Tá? Só que animismo, dentro de uma conceituação espírita e científica, tá? O animismo ele é uma externalização, tá? Das possibilidades psíquicas do espírito, do ser encarnado, tá? E que o espírito, através do seu pensamento, coloca a nossa constituição física a transformar essa energia psíquica em energia física, né? Em energia sensorial, em energia mental. Então, quando você fala dos efeitos físicos, é você transformando pegando o processo biológico, e eu acho que foi o grupo agora há pouco aí que se apresentou, né, do César, falando a respeito das condições de recepção de energia e de saída de energia, tá? Que André Luiz vem falando o tempo todo para a gente, desde há 70 anos atrás, tá? Que essa formação energética nossa vem principalmente a partir do nosso próprio pensamento. O nosso pensamento, tá? Que faz o ordenamento para que o nosso campo celular produza bioquimicamente uma série de situações que vão se transformar em fluidos e vão atuar. E isso se faz de que maneira? Isso se faz através na recepção da respiração, que a respiração vai chegar através tanto dos nossos centros de força quanto dos nossos meridianos acupunturais, tá? Até chegar à impressão da questão citoplásmica. E ali, no citoplasma, André Luiz fala no centríolo, André Luiz fala na mitocôndria, e André Luiz falou isso há 70 e tantos anos atrás, tá? E hoje você tem a própria ciência, Dr. Jeffrey Satinover, um cara que escreve
o cérebro quântico dizendo o seguinte: o centríolo é um amplificador quântico da vontade do pensamento. Olha que coisa doida. Um cientista quebrando o paradigma científico e entrando num mundo que ele fala assim, porque se o centríolo faz isso e ordena essa modificação celular, de onde vem essa força? Vem de uma força que não está contida na questão biológica, ele vem uma força externa. Aí vem a doutora Candice Pert dizer o seguinte, olha, os neurotransmissores são as moléculas, ela fala uma coisa bem bacana, agora que eu me esqueci, né? São as moléculas de transporte da vontade, do pensamento. Cientista vem falando isso para a gente. Porque quando isso atua, tá, a mitocôndria ela vai, ao produzir energia celular para manter o nosso corpo, ela também vai funcionar produzindo biofótons que vão, então, fornecer o elemento principal do pretérico, que é o ectoplasma, que ele pode, então, se externalizar. Tá? E, por outro lado, quando ele se externaliza, ele pode se transformar em uma série de fluidos e tudo mais, e chegar até o seu objetivo. Por outro lado, recepcionando, além da respiração, recepcionando do mundo espiritual, tá? Na própria célula tem lá uma substância de Nils, ou corpúsculo de Nils, ou fator de fixação, como diria André Luiz, que vem retirando do meio do fluido cósmico universal os elementos que vão ajudar nesse processo de transformação biológica para que a nossa condição psíquica faça essa produção anímica para materializações, para transporte, para movimentação de objetos, para uma série de coisas, tá? E para que as nossas percepções mentais e sensoriais, tá, através da expansão do nosso perispírito, possam buscar vários sinais e nos entregar essas sensações. No caso do GAVI, que nós estamos na coordenação, junto com a Yolanda, junto com a Égida, e junto com um grupo que, inclusive, uns jovens que saíram do LabMed, que foram jovens que a gente vem treinando, sabe, e incutindo neles a questão do autoconhecimento, a questão da meditação. Palhano fala o tempo todo nos livros dele de meditação. E o espírita meio que tem ojeriza da palavra meditação. Olha que coisa doida, né? Não, mas por que Palhano fala isso? É para a gente se interiorizar e, nesse processo de crescimento evolutivo, ir conhecendo as nossas fragilidades e as nossas potencialidades. E o animismo é a grande potencialidade do ser encarnado. Tá? Então, no GAVI, hoje nós fazemos um trabalho estritamente anímico, que é chegar até determinadas pessoas que estejam necessitadas, pacientes que estejam necessitados, fazer a percepção, a varredura dessa pessoa, o rastreamento nos centros de força à distância, né? À distância, trazer só para pontuar que vocês se reúnem pelo Zoom. Sim. Tá? Caso alguém não saiba, né? Sim. Trazer essas impressões e levar qual seria a forma de tentar potencializar a confiança dessa pessoa nesse refazimento espiritual ou corporal. Tá? Então, isso a Casa Espírita tem feito durante todo esse ano, durante todo esse período de pandemia. Começou como um processo de estudo. Tá? A gente vai aprofundar isso agora, baseado, inclusive, no trabalho de Palhano, baseado, inclusive, no trabalho que o Wallace participou, e que eu não conversei com ele ainda, tá, sobre isso, mas eu vi um trabalho que ele participou, baseado num trabalho que o Eliomar tentou colocar lá no grupo dele, tá?
e a gente está tentando se aperfeiçoar. A gente está chegando no momento agora de fazer os pontos cegos, né? Da gente buscar as informações ficarem concentradas e depois a gente fazer depois só o cruzamento de dados entre o que as pessoas conseguiram trazer. Mas o animismo, só para finalizar, repetindo aquilo que Palhano fala, o animismo é a nossa grande potencialidade. E sem o animismo não haveria a mediunidade, porque é o animismo que vai complementar a mediunidade, através da clarividência, através da clareaudiência, através da telepatia, através da telecinesia, através disso, através disso. Quando fala mediunismo, a gente está falando dessas funções anímicas que dão forma à mediunidade. É isso que a gente fala. Tá bom? Gente, é isso aí. Por isso o termo medianímico, né? Exatamente. Não, quando a gente fala a interferência do médium, a interferência que a gente entende é a interferência biológica, porque, evidentemente, a entrega é como eu estou conversando aqui, Dalvi, por exemplo, ele é profissional da área de eletricidade ou refrigeração, né? Se eu for conversar... Engenharia de manutenção. Tá. Eletricidade então, mesmo. Se você vier falar para mim de um cálculo, tá? Que para poder fazer a sustentação de um determinado prédio, eu vou sair dali e vou passar para o Marcinho o seguinte: olha, o Dalvi falou que vai precisar de tantos quilos de concreto ali para isso, aquilo, outro. Agora, o resto eu não vou conseguir porque eu não tenho os códigos, eu não tenho os símbolos que o Dalvi já tem conhecimento, porque ele tem aquela área, ele é dono daquela área, tá? Então, isso é o quê? Entre eu e ele, encarnados, é o quê? É uma interferência biológica, são os meus símbolos que estão registrando aquilo que ele passou e eu vou passar, eu fiz a associação com aquilo que eu conheço e eu vou entregar. Na questão do médium receber uma transmissão do espírito, ele recebe informações através de quê? Através de imagem, através de projeções, coisa e tal, ele vai fazer a interpretação dentro da área cortical dele, que vai entregar o quê? Os símbolos, os códigos, as questões fotográficas que ele tem, e ele vai reproduzir aquilo, tá? A não ser que seja um caso excepcional, como Chico Xavier, tá? Que o Chico Xavier não entregou o simbolismo dele porque ele tinha a quarta série. O Chico Xavier entregou aquilo mais interno, não foi da parte consciente ou subconsciente dele, foi de um espírito altamente evoluído para poder pegar todas aquelas informações de André Luiz, de Emmanuel, de Parnaso Além Túmulo, você pega aquilo ali, toda aquela poesia, um cara com quarta série, aí já é outra história, aí já é outro patamar. Jerusa. Rapidinho. É só você falando sobre animismo, só para lembrar que, à medida que nós vamos evoluindo, a mediunidade vai acabar e vai restar apenas o animismo, né? Nós iremos perceber o mundo espiritual e nos comunicarmos mentalmente sem precisar da intermediação de médiuns, né? Então, a mediunidade, os médiuns realmente vão perder o emprego e vão ficar futuramente só, né, apenas o animismo. Jerusa, olha só, eu outro dia ouvi uma frase muito interessante que eu vou soltar aqui e vou sair correndo. O sujeito falou o seguinte: se acabassem os médiuns hoje no Brasil, nenhum médium mais ficasse, a gente ainda ia ter 100 anos de estudo só das obras de Chico Xavier, então não haveria nem necessidade dos médiuns. Ainda a gente ia ter 100 anos pela frente para estudar. Pessoal, então eu vou agradecer a presença de todos vocês, especialmente a presença do Sérgio, que compartilha com a gente aqui esses conhecimentos. E aí eu vou deixar 2 convites, né, que tem a ver com o que a gente conversou. Amanhã a gente vai ter um momento muito legal, é um privilégio, gente, com o casal Daniel e Sofia. Eles são da equipe Um Som, que é a equipe de música da Federação. Eu vou estar com eles.
a gente vai ter um momento de música com reflexão, e aí a temática é sobre autoconhecimento. E a gente vai fazer um convite, né, para que a gente medite e reflita por meio da música. Então, é um momento onde a gente não vai só escutar, mas também vai ter momentos para a gente conversar e refletir sobre a letra da música, sobre como isso nos tocou. E aí vai ser amanhã às 7. E na quinta-feira, às 8h30, a gente tem um outro momento com o Isaías e a Bia, que fazem parte do Laboratório Mediúnico. É uma oficina de atenção plena e meditação, que a gente também trouxe isso. Não é amanhã, não? É amanhã também, não? Não, amanhã é quarta, né? Amanhã, depois da música, é o grupo do tio Ismael. Ah, sim, é o grupo do Ismael. Exato. É na quinta-feira. Carol, só para todo mundo ficar sabendo, às 19 horas da manhã é através do Zoom mesmo, né? Não, a música ela vai ser pelo YouTube. Ah, tá. Então é bom que fique todo mundo sabendo. Obrigada. É que assim, eles são músicos profissionais, eles têm um estúdio em casa, é outro nível, gente. Então, pelo YouTube, a gente mantém a qualidade do som para aproveitar que a gente está com músicos aqui com a gente, né? Estará com músicos aqui com a gente. E aí, na quinta, a gente tem esse momento de meditação e atenção plena, uma oficina com a Bia e o Isaías. Como eu lembrei da Bia e lembrei do Isaías, quero saber se o Isaías está aqui com a gente. A gente tem uma brincadeira, né? Se o Isaías está vivo, né? A gente pergunta se ele está vivo. Se ele Pelo tiver, menos estava, né? se ele Estava estiver aí. vivo, eu vou pedir para que ele faça a nossa prece. Eu sempre peço para o Isaías fazer a prece no LabMed, que as preces dele são muito boas. Você está aí, Isaías, meu amigo? Parece que ele não está, não. Deixa eu ver se ele saiu, se ele está aqui. Já desdobrou, gente. Já desdobrou, Angélica? Ele é danado, né? Ele já saiu, né? Ele estava aqui, eu vi ele. Saiu, eu também tinha visto. Tem a Bia aí, ó. Você está aí, Bia? Eu vi ele e a Bia. Bia tá. Eu tinha levantado a mão, mas aí vocês apressaram. Oh, me desculpa, Daniel. Eu não vi, eu não vi. Eu estou com esse livro aqui, ó, que a gente estava estudando, né? Dimensões da mediunidade. Então, o Talhano ele traz o conceito de personismo e animismo, né? Então ele fala que todos os dois há o transe, né? Ele só que um é dentro da esfera, ou seja, ele fala da psicosfera do médium, ou seja, do organismo do médium. Um é dentro do organismo do médium. E o animismo, que há o transe também, ele fala que é fora do organismo do médium. Aí o desafio é esse, tudo bem, a gente conheceu o pessoal da reunião e tudo, né? Mas essa linha tênue, né? Se a gente não tiver muito conhecimento dentro da reunião mediúnica, é assim, eu praticamente, para mim, assim, é meio complicado, né? Definir isso, né? Na hora. Aí eu já vi alguns casos, eu não vou citar nomes, né? Com que eu convivo e tudo, dentro da reunião, eu falei, não, isso aí é patológico, né? Já vi várias coisas assim na reunião. Agora, quem não convive com isso, né, Sérgio, é o que o Dalvin falou, né? Tem que treinar não os médios, né? Tem que treinar aí os coordenadores. Os coordenadores. Daniel. Porque é complicado, cara, é complicado. Daniel, isso é igual a separar as cores do arco-íris, porque uma interfere na outra. Mas é importante saber que o arco-íris, que no final do arco-íris não tem um pote de ouro. Não. Então, assim, a ideia toda é as consequências desse conhecimento para a prática, né? Então, se a gente entende o que é animismo, a gente entende que é possível ter um grupo de apoio vibracional pelo Zoom. Se a gente não entende o que é animismo, fica parecendo que o GAV não existe, ou que o GAV é uma reunião de prece, por exemplo, né? E se a gente entende... Que a porta da casa espírita está fechada e que não existe trabalho, né? E se a gente não entende o que é personismo, especialmente o fictício, a gente corre esse risco, né, de tratar alguém com um tratamento A, sendo que ele está precisando de um tratamento B. Então, é muito mais as consequências desse entendimento do que a gente ir para uma reunião mediúnica com uma... Eu estou lembrando do Taylor e do Fayol, que eu sou administradora, tá? Com uma prancheta de engenheiro, assim, né? Com os quadradinhos, né?
e tentando animismo, personismo. E ficar classificando o que aconteceu na reunião, né? Não é esse intuito, né, Sérgio? Não é esse intuito, não é esse intuito. Nem Aliás, poderia, né? só para finalizar, Daniel, no livro Dimensões da Mediunidade, tá, o Palhano ele enfatiza um lado do personismo, que seria o anormal, que a gente acabou não falando aqui. Tá? E por que anormal? Muito rapidamente, tá, gente? Naquela época dos pensadores, em que Aksakov se jogou, havia ainda uma interferência, a psicologia ela ainda não havia decolado, e ela estava entre a filosofia, tá, e a fisiologia. Então, a filosofia colocou alguns termos dentro da psicologia e da psiquiatria que permaneceram até pouco tempo atrás. Então, tem uma linha da filosofia chamada fenomenologia, tá? Que classificava as coisas como normal e anormal. Normal é quando você conseguia manter o indivíduo em si mesmo, e anormal era quando outra personalidade assumia o seu eu. Aksakov fez meio que meio puxado, aí, meio ganhado disso aí, e colocou normal como essas situações psicomotoras, né, que nós vimos lá do autorreflexo e da questão da autorreflexiva, da consciência autorreflexiva. E o anormal seria aquilo em que o médium não tem condições de perceber que aquilo está saindo dele, né? Que aquilo está sendo produzido por ele. Era o caso de Madame de Esperance. Tá? Até ela aceitar e fazer parte de estudos, né, com Aksakov, inclusive, com muitos outros lá, em que ela, inclusive, mantinha a consciência, até aquele momento, ela passava batida completamente sem ter noção de que aquilo que voava do lado dela era produzido por ela mesma, né? Então, é lógico que nós estamos falando de um caso bastante excepcional, mas vamos trazer para a nossa realidade aqui muito rapidamente, tá? Tem amigos, tem pessoas que frequentam a nossa casa, inclusive, que as pessoas elas relatam para a gente que chegam a trocar de eletrodoméstico 5 vezes por ano, porque as coisas queimam na presença dela. Tá? E, quando queimam, a mão dela simplesmente entra em ebulição, parece que fica carne viva. Né? E ela não ela fica sem saber se aquilo... Ela fala, então, onde que eu botei essa mão? E o troço acabou de queimar lá. É dela. Tá? É uma normalidade personímica que a pessoa tem. É lógico que a gente tem que estudar um pouco mais sobre isso também. Né? Mas vamos lá. Sérgio, me permita só 2 coisinhas aqui, viu, Sérgio? Uma é lembrar que o irmão de um companheiro meu que mora aqui em cima da minha casa, ele chegou a queimar 2 computadores, até que os espíritos mandaram ele se afastar dos computadores na hora da preparação de um evento que a gente estava organizando. Agora, uma coisa importantíssima que vocês falaram durante a reunião, durante esse estudo, é a questão do estudo, da importância de se terminar a reunião e fazer. O Dalvi fez uma colocação interessante. Muito. Né? Infelizmente, quando dá 9 horas, os companheiros estão já nervosos. Os espíritos devem ficar assim, meu Deus do céu, faltam 2 minutos, o que faremos com essa fila de espíritos para atender aqui? Quer dizer, eu acho que os espíritos nem deixa fila mais, porque já sabe que não pode contar com a gente depois das 9, né? Mas é impressionante como nós temos companheiros que estão assim, pelo amor de Deus, precisamos ir embora, porque já são 9h01, né? 9 horas e 3 segundos, né? O espírito da pessoa já deve estar em polvorosa dentro do corpo lá que está segurando ele. Mas era só isso que eu queria falar. Obrigado, Humberto. Mas isso tem 2 reuniões que não acontecem, né, Sérgio? Tem algumas que não acontecem. Tem algumas que não acontecem. Pessoal, vamos encaminhar para o final, Chico. Vai lá, você é o último, tá? Tá, não, é só para saber, quando o Aksakov fala que é transpsíquico anômalo, ele estava querendo dizer isso aí que você tinha falado? Normal. Como é que você falou? Transpsíquico anômalo.
Ó, eu não vi esse termo no livro, e olha que eu li o Animismo e Espiritismo, em 700 e tantas folhas, pelo amor de Deus, página. Eu achei que era um transe irregular, porque ele fala que quando há o transe psíquico anômalo, como é que é o negócio? Assim, ela volta a sentir aqueles sintomas de teia de aranha na boca e nas mãos. Ah, tá. Entendeu? Tá. Aí no caso aí, Chico, nesse caso, já mais à frente, na atuação, no estudo de Aksakov, tá? É muito interessante esse lance da Madame de Esperance, mas já não é mais aquela coisa espontânea, sem ela saber. Aí ela tinha mais ou menos ciência, porque ela estava sendo estudada, apesar de estar absolutamente consciente, as coisas, ela sabia o que estava fazendo, né? Era meio que um estado letárgico, ela não tinha controle, mas ela tinha consciência do que estava sendo processado, não é isso? Tá? Então, esse estado aí que você fala é aquilo que Charles Richer vai falar para a gente a respeito de um negócio chamado emitranse. Emitranse é um transe pouco extenso, mas muito intenso. Tá? Então, são milésimos de segundo que levam a pessoa a fazer a dissociação necessária para poder passar para o canal lá do subcortical, mas quando passou aquilo ali, né, a pessoa ficou meia... Ela vai manter a consciência, mas já passou o sinal para onde deveria passar e começa o processamento. Então, a parte anormal aí, tá, seria mais nessa questão do transe, e não na questão da produção. Eu havia entendido que, por exemplo, ela sentia essas coisas de teia de aranha. Teia de aranha, do ectoplasma, né? Quando o ectoplasma começava a se desprender dos seus orifícios. E aí, quando ele falou de transe anômalo, eu entendi que era um transe irregular. E aí ela voltava novamente a sentir essas sensações e tinha que reiniciar, como se tivesse que reiniciar o processo. Entendi isso. Eu só queria corrigir aqui que tem mais de uma situação aqui neurológica, o que acontece aí, para você entender isso aí. Depois eu te mando. Sérgio, eu só queria dizer aqui que tem mais de 1 ano e meio que eu não vejo que isso acontecer na reunião, tá? Mas antes acontecia. Acontecia onde, cara? Pessoal, muito obrigada pela presença. É bom a gente ter interesse no tema, né? A gente está 1h30 aqui conversando, 10 horas da noite, daqui a pouco a Amanda vai bater na porta aqui. Mas amanhã tem mais, continuem animados. Vou pedir para a Bia fazer a nossa prece, então. Você está aí, querida? Você pode fazer nossa prece, por favor, Bia? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Eu tô. Sim. Eu também, Bia. Vamos lá, então. Vamos fechar nossos olhos. Sentir a imensidão, a gratidão por mais um momento que estamos juntos. Agradecer a Deus e a espiritualidade amiga por este momento de aprendizado que estivemos juntos. Agradecer pela vida do Sérgio, por todo o conhecimento que ele dispôs para nós. Agradecer pela participação de todos que estão aqui hoje juntos conosco. Agradecer por todo o aprendizado e que possamos nos enriquecer juntos todos os dias, a cada dia, em que nos colocarmos de coração aberto para todos esses aprendizados tão grandiosos. Que o Senhor Jesus esteja conosco hoje e sempre, nos intuindo, nos fazendo despertar, nos guiando e tornando possível que estejamos sempre juntos nessa caminhada. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Até 1h da manhã. Obrigado, pessoal. A Gabi